Projeto de Lei número 14 de 2019 dispõe sobre a realização de pedágio beneficente no perímetro urbano do município de Brusque e dá outras providências. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A realização do pedágio beneficente no perímetro urbano do município para a arrecadação de quaisquer valores pelas entidades sem fins lucrativos sediadas em Brusque deve observar os seguintes requisitos. Primeiro, serem declaradas de utilidade pública municipal. 2. Promoverem atividades filantrópicas, esportivas, culturais e educacionais de caráter geral ou indiscriminado. Inciso 3. Estar em efetivo e contínuo funcionamento nos 2 anos imediatamente anteriores, com a exata observância dos estatutos. Inciso 4. Estarem registradas nos órgãos competentes das esferas federal, estadual e ou municipal. Inciso 5. Estarem inscritas em um dos respectivos conselhos municipais setoriais. Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Idoso, Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Parágrafo único. Durante a realização do pedágio, autorizado na forma desta lei, é proibida a realização de outras atividades estranhas ao pedágio. Artigo 2º. Os pedidos de reserva de datas para a realização de pedágios beneficentes devem ser encaminhados para a Secretaria de Assistência Social e Habitação do município, sempre na primeira quinzena de dezembro de cada ano. Os pedidos serão avaliados pela Secretaria de Assistência Social e Habitação do município, que emitirá, se for o caso, a autorização para a realização do pedágio beneficente. Parágrafo 2º. Os locais de realização do pedágio beneficente, quando possível, serão definidos conjuntamente pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade do município e a entidade organizadora. Parágrafo 3º. Cada entidade poderá realizar um pedágio beneficente por ano. Parágrafo 4º. No caso de atendimento do pedágio por conta das condições climáticas, a prorrogação da autorização é automática, não necessitando a entidade de novo requerimento, devendo informar a Secretaria de Trânsito e Mobilidade do município sobre a mudança de data. Artigo 3º. A realização de pedágio beneficente de que trata esta lei fica restrita a uma entidade por final de semana, salvo quando ocorrer acordo entre uma ou mais entidades de realizarem o pedágio beneficente em conjunto. Parágrafo único. O pedágio será realizado sempre no sábado fácil, definido no calendário pela Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL. Artigo 4º. As pessoas que estiverem realizando as ações do pedágio deverão estar uniformizadas ou identificadas, sob qualquer forma, pela entidade beneficiada. Parágrafo único. A identificação poderá ser realizada através de uso de colete, camiseta, material adesivo ou crachás, de fácil visualização ou sinalização nas vestimentas. Artigo 5º. O pedágio beneficente deverá ser realizado com distribuição de comprovantes informativos e demais meios que demonstrem que os motoristas já contribuíram com a campanha. Parágrafo único. A organização do pedágio ficará por conta da entidade promotora e deverá ser amplamente divulgada na mídia ou redes sociais, sob pena de não autorização. Artigo 6º. Crianças e adolescentes são proibidos de realizar e permanecer nos locais dos pedágios, salvo os adolescentes a partir dos 16 anos, desde que acompanhados de seus respectivos
seus responsáveis legais ou com autorização por escrito. Parágrafo único. A autorização deverá permanecer com o coordenador do ponto de pedágio em que estiver inserido o adolescente. As entidades beneficiadas deverão informar o valor arrecadado pelo pedágio beneficente, mediante ofício, para o Poder Executivo, Câmara de Vereadores e imprensa local, no prazo máximo de 30 dias da realização do evento. Toda entidade que deixar de cumprir com a presente lei não estará autorizada a realizar pedágio beneficente ou arrecadações de valores de qualquer natureza nas vias públicas do município, sob pena de retirada imediata do local e suspensão da entidade de requerer autorização pelo prazo de 1 ano. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Brusque, 8 de março de 2019, Jonas Oscar Paigo, Prefeito de Brusque. Ementa foi juntado ao projeto, ao parecer. Emenda aditiva consideram-se, que foi juntado ao projeto, considerem-se as seguintes alterações. O artigo 1º, inciso 5, passa a vigorar acrescidas as seguintes alíneas. Artigo 1º, F, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. G, Conselho Municipal de Esportes. 2, de outro lado, o artigo 2º passará a vigorar acrescido de mais 2 parágrafos. Parágrafo 2º. Artigo 2º, parágrafo 2º. No caso de indeferimento do pedido realizado pela entidade, a Secretaria de Assistência Social e Habitação deverá apresentar justificativa por escrito. Parágrafo 6º. A entidade deverá indicar à Secretaria um coordenador, que necessariamente estará presente durante o pedágio. 3. Em consequência da adição acima mencionada, os atuais parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 2º passa a constar como parágrafo 3, parágrafo 4º e parágrafo 5º, respectivamente. Justificativa. A presente emenda se faz necessária para incluir 2 conselhos municipais importantes, que certamente tratam de temas de extrema relevância para as entidades locais que pretendem participar da realização de pedágios beneficentes. De outro lado, com relação à inclusão de mais um parágrafo ao artigo 2º, tem-se que é necessário impor à Secretaria o dever de justificar por escrito os eventuais indeferimentos praticados, o que permite respeito aos direitos e garantias constitucionais, já que se tratará de ato administrativo. Ainda, prudente que cada entidade indique um coordenador que participará do pedágio e será a pessoa de contato perante a Secretaria Municipal. Esclarece-se, por oportuno, que a emenda não invade a competência do chefe do Poder Executivo, uma vez que só está acrescentando conselhos que provavelmente foram equivocadamente esquecidos quando a edição do projeto de lei. Da mesma forma, o acréscimo relativo à justificativa de indeferimento por escrito também não ofende a iniciativa privativa do prefeito, já que a própria lei encaminhada por ele já prevê a responsabilidade da secretaria competente em realizar a análise dos requerimentos de pedágio. O mesmo se aplica à necessidade de indicação de um coordenador pela entidade. Sala das Sessões, em 10 de maio de 2019, Marcos Dashman, vereador. Emenda modificativa número 3. Considere-se as seguintes alterações. Artigo 5º, passa a constar com as seguintes modificações do parágrafo único. Artigo 5º. Parágrafo único.
A organização do pedágio ficará por conta da entidade promotora e deverá ser amplamente divulgada na mídia e em redes sociais. 2. O artigo 6º e seu parágrafo único passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Crianças e adolescentes são proibidos de realizar e permanecer nos locais de hospedagem, salvo os adolescentes a partir dos 14 anos, desde que acompanhados de seus responsáveis legais ou com autorização destes por escrito. Parágrafo único. A autorização de que trata o capto deverá permanecer com o coordenador do ponto de pedágio em que estiver inserido o adolescente. Justificativa. Com relação ao artigo 5º, este vereador conversou com o secretário de Assistência Social e Habitação, tendo o entendimento de que a divulgação do pedágio é de interesse direto da entidade promotora, razão porque a falta desta divulgação não deve ser motivo para a não autorização do ato. No que tange o artigo 6º, a modificação visa flexibilizar a participação de menores de idade. Os adolescentes, a partir de 14 anos, devem ser autorizados a participar do ato, desde que autorizados ou acompanhados pelos pais, pois sua participação é até salutar, como forma de engajamento nos mais variados setores da sociedade. Esclarece-se, por oportuno, que a emenda não invade a competência do chefe do Poder Executivo, uma vez que só está alterando a idade limite para a participação dos eventos, permanecendo protegidos os menores cuja proibição ainda se justifica. Sala das Sessões, em 10 de maio de 2019, Marcos Deichmann, vereador. Parecer. Comissão Conjunta. Comissão de Legislação, Redação e Serviços Públicos. O projeto de lei em análise foi encaminhado pelo Poder Executivo com o intuito de regulamentar a atividade de pedágio beneficente nos limites do município de Brusque, uma vez que é necessário definir critérios para a autorização e realização desta prática. Quanto ao aspecto da constitucionalidade e adequação aos demais diplomas que compõem o ordenamento jurídico, verifica-se a inexistência de vícios na proposta. Da mesma maneira, não se vislumbram máculas nas 3 emendas de origem legislativa. Veja-se que a primeira delas é apenas de ordem redacional. A segunda é de seu turno, busca especialmente adicionar conselhos municipais esquecidos pelo Executivo no inciso 5 do artigo 1º, bem como dar maior transparência ao procedimento dos pedidos realizados pelas entidades. Na última emenda, também não invade competência do chefe do Executivo, porquanto realiza modificações pontuais no texto já existente. No que tange ao exame realizado pela Comissão de Serviços Públicos, constata-se o acerto e a necessidade da matéria. Regulamentar a promoção deste tipo de evento é algo de extrema necessidade, não como forma de coibir a prática, mas como meio de permiti-la de modo organizado e fiscalizado pelo poder público e pela população. Neste sentido, labora em acerto a proposta quando disciplina que a entidade que pretende realizar o pedágio beneficente deve preencher inúmeros requisitos, e especialmente estar inscrita em um dos conselhos municipais setoriais. Está estabelecido ainda que as entidades terão prazo para manifestar interesse na realização do ato, sendo que os pedidos e os locais serão avaliados, respectivamente, pelas secretarias de Assistência Social e Habitação, e Trânsito e Mobilidade, o que garante organização na prática dos eventos. Outrora importante, previsão está no artigo 7º, que trata da obrigação que as entidades terão de informar aos poderes executivo e legislativo e à imprensa o valor arrecadado, garantindo transparência aos eventos. As emendas de origem legislativa
colaboram sobremaneira para que o projeto tenha a devida execução quando se tornar lei, também devendo ser aprovadas. Sendo assim, os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Serviços Públicos opinam pela aprovação do presente projeto de lei, bem como as emendas propostas. 22 de maio de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, André Resini, membro, Leonardo Schmitz, membro, Paulo Rodrigues Sestem, membro, Cleiton Bittencourt, membro, Marcos Deichmann, relator. Está em discussão o parecer com as emendas. Em votação, o parecer com as emendas. Aprovado. Cleiton falta votar, mas vota a favor, favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. O parecer com as emendas. Agora, em votação, em discussão, projeto de lei. O vereador Marcos Deichmann com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou ser bem rápido. Mais uma vez, parabenizar o trabalho da comissão. É um projeto simples, mas que organiza, de certa forma, essas questões de pedágio beneficente. Então, este vereador, que foi nomeado pelo relator, pela presidência, juntamente com os membros da comissão, tanto de Constituição quanto de Serviços Públicos, estive juntamente com o secretário da Assistência Social, discutindo alguns pontos a serem mudados no projeto, que ficaram em dúvidas. Foi aceito, por isso que foi apresentadas as emendas, para que o projeto ficasse um pouquinho mais organizado, e desta forma foi aceito também pelo plenário, e peço, então, para que votem favorável ao projeto, que, com certeza, precisamos também organizar essa questão de pedágio beneficente em Brusque. Precisamos que as pessoas contribuam, mas também de forma organizada. Obrigado. Continua em discussão, em primeira discussão, projeto de lei número 14, que dispõe sobre a realização de pedágio beneficente. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também acho que tanto a comissão quanto o próprio governo é um projeto que vem organizar os pedágios da cidade de Brusque e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que parabenizar ações do município para a Câmara, porque eu participo já há alguns anos do pedágio também de uma entidade, a própria Charlotte, e teve esse ano, quando a gente, fazendo o pedágio, que é uma vez por ano, lá com todo o pessoal, uma vez por ano, de repente chegou um monte de carro, começou a aparecer gente, a gente conversando com a população já, com a camisa, então todo mundo parava o carro, conversava muito, o povo de Brusque gosta muito de contribuir com as entidades, e do outro lado vinha pessoas com folderzinho, já entregando, então ficava uma situação meio complicada. Então, claro que depois as pessoas, conversando com eles foram para outro lugar, enfim, mas veio muitos carros fazer uma entrega de material. Então, eu acho que ali não tinha autorização, mas também vem no intuito de organizar. Então, se já vem organizar, então, dois aconteceu ao mesmo tempo, a gente sabe que aquele não tinha autorização e outro também não vem a ter, porque a gente sabe que hoje, se organiza mais, isso possa não acontecer. Então, eu acho que é um projeto bacana e vem contribuir, sem dúvida nenhuma, com a nossa sociedade brusquense.
Seria só isso, só esse relato aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em primeira discussão, projeto de lei. Em primeira votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.